Agora, minha gente, tem um ponto importante que a gente não pode deixar passar, é a revisão. Qualquer estratégia vai pedir desse estudante um processo de revisão. E hoje, agora, nesse momento, a gente vai pensar sobre a revisão espaçada. Eu costumo dizer que a revisão espaçada é uma estratégia legal que ela permite o estudante esquecer para lembrar depois, né? Para poder fixar esse conteúdo, compreender a lógica desse conteúdo, saber explicá-lo, saber aplicá-lo em sua vida, saber escrever ideias a respeito dele. Então, vamos conversar aqui sobre a revisão espaçada, que é uma estratégia, inclusive, que trata muito sobre a quantidade de informações. Então, se o estudante está diante de uma quantidade muito grande de informações, aí a revisão espaçada vai ajudá-lo mesmo nessa organização, tá? Então, a primeira coisa é: o seu filho quer estudar tudo hoje para ficar livre, mas amanhã, quando ele vai fazer os exercícios, ele se dá conta de que, peraí, eu não entendi nada, eu não estou conseguindo lembrar daquelas informações de ontem. Então, vamos pensar nessa revisão espaçada e como ela funciona. Em lugar de revisar tudo de uma vez, ele precisa ter a consciência de que é necessário organizar sessões de estudos apenas para revisar o que ele já estudou. Então, ele vai programar revisões de partes desse conteúdo. Então, a primeira revisão, por exemplo, ela surge, 2 semanas antes dele usar aquelas informações ali numa prova, na apresentação de um trabalho. Sim, minha gente, porque essa história de ficar estudando para a prova nas vésperas, por favor, isso faz qualquer mentora de estudos chorar, sofrer. Isso não pode acontecer. Então, se tem provas, esse estudo ele tem que acontecer com o máximo de antecedência. É muito importante que a escola disponibilize para vocês cronogramas de estudos, porque esses cronogramas vão trazer ali um panorama dos conteúdos que serão abordados ao longo das próximas 4 semanas. Né? Se a escola entrega o cronograma na primeira semana do mês, você tem todo o panorama do mês de junho, e aí você sabe o que é que você vai estudar até a última semana de junho. Então, se a escola faz isso e você tem clareza, beleza, você consegue adiantar algumas coisas, você consegue estudar com o máximo de antecedência. Beleza, então se o seu professor está lá conversando em sala sobre um determinado conteúdo, mas você sabe que daqui a 15 dias você tem uma prova, comece a explorar esse conteúdo agora, no dia que você chegou em casa, daquela aula que o professor deu. E aí você começa a explorar e você já agenda uma revisão para amanhã ou para daqui a 2 dias. Nessa revisão você vai eleger ali uma parte do conteúdo para você explorar, para você revisitar, para você consultar suas certezas e suas dúvidas. E aí você vai fazer isso durante 10, 15 minutos, enfim, depende aí muito de cada estudante. Revisou aquela parte, registrou isso de alguma forma, fez uma lista de palavras-chave, fez um resumo, fez um mapa mental, guarda esse material porque ele vai ser importante para você consultar depois. E aí a tendência é que esse conteúdo continue sendo explorado e a quantidade de informações aumente. Então você vai estudar de novo, né? Estudar a continuidade do conteúdo e já vai planejar uma segunda revisão para você dar conta daquele novo trecho. E é óbvio que esse cérebro que funciona de uma forma incrível, ele vai acionar aquelas primeiras informações, daquele mapa mental que foi feito anteriormente, ou daquele resumo, para poder ampliar o entendimento a respeito dessa segunda revisão que está sendo feita. O ideal, o esquema é que essa revisão ela consiga ser estruturada em 3 passos. Então, seriam feitas 3 revisões. Esse conteúdo seria dividido em 3 partes, para que o estudante não precise passar aquele tempo enorme revisando aquele monte de coisas. E ao final de cada revisão, ele tem que produzir algum material com suas conclusões. Como eu falei, pode ser um mapa mental, pode ser um resumo, pode ser uma lista de palavras-chave, algo que, ao ver o material, ao consultar, ele diga, lembrei disso aqui, eu já sei que fórmula eu vou usar, eu já sei que fato desencadeou aquela guerra, enfim, essa é a ideia, dividir as revisões, mas fazê-las sempre. Então, se seu filho tem uma demanda de conteúdos muito grande, essa revisão pode ser semanal, toda sexta-feira vai ter sessões de revisão. Observem que eu reservei um momento muito curtinho da sessão de estudos para ela, coisa de 15 minutos mesmo, porque a ideia não é que seja uma nova sessão para estudar tudo de novo. A ideia é, com agilidade, recorrer às ideias principais,
ter clareza do que ele entende, do que ele tem dúvidas, colocar isso no papel de alguma forma. E aí a forma como ele vai colocar isso no papel vai depender muito da maneira como ele se sente mais confortável. Cada estudante escolhe um jeito diferente de sistematizar ali as suas revisões, tá? Então, estudou, tem que revisar.